Maravilha, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Em Trânsito, que a gente costuma dizer conteúdo em formato de conversa. Eu, professor Carlão, estou aqui com meu amigo, irmão e sócio Paulo Botelho. E aí, Paulo? Vamos lá, então, mais um episódio. E hoje, com o retorno... O retorno do nosso primeiro convidado, né? É... Coronel Ricardo Alves. E aí, meu irmão? E Tudo aí, na paz? Seja bem-vindo mais uma vez. Paulo, beleza? E eu achei que nunca mais ia me convidar, hein? Pô. Obrigado pelo convite. Vamos Já embora. é de casa, né, cara? Grande prazer, viu, Ricardo, tê-lo aqui, não só como um amigo, irmão, né? Mas, inevitavelmente, acho que todo mundo reconhece como das grandes fontes para profissionais do trânsito na área de legislação, especificamente processo administrativo, fiscalização, Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Eu acho que hoje é uma ótima oportunidade para a gente falar um pouquinho de Manual Brasileiro de Fiscalização, fiscalização de alcoolemia. Então, a gente vai tratar desses temas aqui, mas antes a gente só quer falar dos nossos patrocinadores, agradecer mais uma vez a EAD Blue Data por estar patrocinando não só o podcast, mas o canal, que é uma plataforma que convida parceiros para se tornar revendedor dos cursos especializados. A EAD Blue Data é uma plataforma que é homologada pela Senatran, 100% confiável. Quem quiser se tornar parceiro, não gasta nada para se tornar parceiro, só vai pagar depois que vender o primeiro curso. Então, vale muito a pena, pelo menos, testar. Se você quiser se tornar parceiro da EAD Blue Data para vender cursos especializados com base na Resolução 789 do Conselho Nacional de Trânsito, basta você acessar o QR Code que está aqui na tela, preencher o formulário e a equipe EAD Blue Data vai entrar em contato contigo. Coloca lá no formulário que veio pelo podcast Em Trânsito. Também temos a editora Águia, nosso parceiro Antônio, com seus manuais para o CFC, manual de infração, gira-placas e aqui que o nosso amigo Ricardo estava até dando uma olhadinha, o livro do Lucas Bavaresco, Serei Instrutor e Agora. Esse livro, em especial para quem é ouvinte aqui do podcast, está com um desconto especial para você. Tá? O WhatsApp está aqui embaixo, entre em contato com o Antônio, diz que veio do podcast, que ele vai dar o desconto para você nesse livro, tá bom? Por fim, não menos importante, queremos agradecer mais uma vez por apoiar o canal, apoiar o podcast, a Zapay. A Zapay, para quem não sabe, para quem ainda não conhece, é um aplicativo 100% gratuito que você baixa gratuitamente, faz todas as consultas gratuitamente também. E caso você identifique que existem débitos no seu veículo, inclusive débitos do Renainf, de outro estado, a Zapay proporciona o parcelamento em até 12 vezes através do seu cartão de crédito. Se você quiser usar o aplicativo com desconto, basta usar o nosso cupom Trânsito20 e você vai ter 20% de desconto nas taxas. A Zapay é 100% confiável, pode baixar e fazer a sua consulta. Precisou? Usa nosso cupom, está aqui o QR Code, mas também você vai encontrar na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos lá? Vamos lá então. Ricardo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Acho que o nosso episódio foi bem produtivo e a gente já tem trago outros assuntos aqui e eu acho que o nosso público está querendo falar mais sobre legislação, né? E a gente falou, vamos trazer o Ricardo de volta, né, Carlão? Exato. Ricardo, seguinte, inclusive a gente teve junto, né? Lá em Canaã dos Carajás, Calor. Sul do Pará, calor, né? Calor, junto ao microfone, calor que vem de baixo, né? Calor que vem Um negócio do sol. Impressionante, cara. Um abraço para Hélio, para Lázara, para coordenadora, Esther, né? e para todos lá. Tinha aquele... Nonato. Raimundo Nonato. Raimundo Nonato. Isso aí mesmo. Enfim, um abraço a todos. E em relação a Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, né? Muitas pessoas falam o seguinte, Ricardo, poxa, mas eu lembro de um comentário de uma pessoa bem relevante nesse nosso mundo sobre o manual, que era quando ainda existia a infração do farol apagado na motocicleta no artigo 244, que o manual previa, pelo princípio da especificidade, que a autuação fosse por farol apagado
ainda que ele tivesse queimado. E eu fiz um vídeo, essa pessoa comentou que eu estava equivocado, e eu falei que era o que previa o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, e o que ele falou na época era de que era uma norma infralegal e que contrariava o Código de Trânsito Brasileiro. Eu não quero que você comente sobre esse caso específico, mas para as pessoas que dizem, o manual não tem essa validade, o que é que a gente pode responder nesses casos, Ricardo? Essa tua pergunta é excelente. Eu quero cumprimentar todos, né, que você já mencionou, e eu estou muito contente pelo convite, primeiramente. A gente está sempre estudando, sempre aprendendo, sempre conversando com muita gente boa nesse Brasil afora, nossos colegas fiscalizadores. E estou muito contente de estar aqui. Mas sobre essa temática que você nos questionou, é muito importante que esse manual brasileiro, a gente faz parte da Câmara Temática do CONTRAN, juntamente com grandes profissionais do Brasil inteiro, que foi criado um grupo de trabalho para estudar, para dar um amparo, uma sustentação para os nossos agentes fiscalizadores, né? Logicamente que nós procuramos fazer o nosso melhor, dar um bom subsídio à nossa fiscalização, mas tem algumas coisas que, obviamente, precisam fazer alguns ajustes, né? Por exemplo, dentro do teu questionamento, existe hoje dentro do manual uma previsão para fazer autuações por meio de informações. Por exemplo, um agente de trânsito que fiscaliza um condutor que eventualmente esteja com o licenciamento do seu veículo atrasado e ele passa na fiscalização por vídeo monitoramento, ele pode ser feita a fiscalização sem abordagem, o veículo estacionado com licenciamento atrasado, a fiscalização também sem abordagem, e esse veículo eventualmente pode ser autuado sem licenciamento por vídeo monitoramento, pelo estacionamento e depois, no mesmo dia, em uma outra rodovia, autuado sem abordagem. Então, às vezes, 3 órgãos distintos podem fazer uma autuação por licenciamento no mesmo dia. Estou falando uma hipótese, né? Que o manual prevê o licenciamento sem abordagem. E esse assunto chegou na Câmara Temática. A Câmara Temática está buscando rever esse tipo de assunto que está descrito hoje no auto. E eu tenho algumas temáticas que, por exemplo, o manual prevê uma infração, vamos supor que o agente fiscalizador esteja na sua atividade laboral, se depare seja acionado para um sinistro com um condutor com lesão corporal, ele chega até o local, ele não flagrou o cometimento da infração e ele lavra o auto de infração por constatação. Essa foi uma novidade trazida para o manual. É uma norma infraconstitucional, né? Um infralegal. É uma norma infralegal. E, nesse caso, a gente pode fazer a autuação, que o manual prevê isso. Mas o Código de Trânsito fala lá que somente eu posso lavrar a autuação em flagrante e, quando eu não lavro em flagrante, eu devo informar a autoridade o motivo do que eu não efetuei a abordagem. Então, ficou nesse contexto, nós queríamos dar subsídio ao agente para que pudesse fiscalizar por meio de constatação, para que eventualmente o infrator não passasse batido, mas no decorrer da vigência do manual, essas situações temos nos deparado com essa situação. E o CETRAN Santa Catarina, por exemplo, já está preocupado com essa situação e quis fazer um parecer. Eu fui chamado para me manifestar sobre essa matéria. Esse parecer, inclusive, já deve ser, na próxima reunião, já deve ser votado, né? E sobre essa matéria, eu fui contrário à ideia dos membros do CETRAN, que querem ser contrários ao manual, no sentido de que não façam autuações por constatação. O CETRAN Santa Catarina. E disse, olha, o manual ele já foi feito justamente para dar um subsídio a todos os órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Aí o CETRAN Santa Catarina, sendo contrário a esse manual, isso trará um certo prejuízo para a fiscalização ou para a confiabilidade do manual. Então, todo esse contexto que eu falei, eu quero dizer o seguinte, o manual é o subsídio para a fiscalização. O manual foi feito para ser um elemento de suporte a quem fiscaliza, para que a pessoa que está lá no Canaã dos Carajás trate da mesma forma que o cara que está em Porto Alegre, ou que está em Cuiabá, ou que está em Sergipe, enfim, um padrão nacional de atuação dos órgãos fiscalizadores. Então,
que seja um padrão, o Manual Brasileiro, por isso que é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, com algumas correções que necessariamente faremos em breve, mas esse é o nosso norte para a fiscalização. É evidente que um documento com mais de 800 páginas, é óbvio que vai ter alguma coisa que a gente não vai concordar, mas assim, para quem não tem noção do que a gente está falando, é impossível a lei, que seria o Código de Trânsito, prever todas as variáveis do comportamento humano. Imagina se tudo que as pessoas podem cometer de infrações ou se comportar no trânsito tivessem previstas numa lei. Primeiro é que qualquer mudança nova, porque, por exemplo, a gente tem questões que, quando o Código de Trânsito foi criado, não se previu a possibilidade do uso do Bluetooth. Então é necessário que haja uma atualização, um acompanhamento. Então, por exemplo, se a gente pegar o caso dos veículos autônomos, hoje o nosso Código de Trânsito brasileiro, ele não contempla essa possibilidade. Nenhuma. Um veículo autônomo você consegue dirigir sem ambas as mãos, e isso é infração de trânsito. O código não, nem o código, nem o manual vai dizer, exceto nos veículos que são autônomos. Então, o manual ele vem justamente para... É veículo desengrenado, descendo desengrenado. Exato. Hoje, veículo são todos automáticos, praticamente, né? Uma boa parte. É verdade. Então, não dá para a lei contemplar tudo. Até o manual não vai contemplar tudo, é impossível. E imagina se tivesse que mudar a lei toda vez. Então, é por isso que no Código de Trânsito tem lá, conduzir motocicleta com capacete de acordo com as especificações do CONTRAN, que é justamente para, na medida que a tecnologia, que as questões de segurança forem sendo alteradas de capacete, o CONTRAN, através das resoluções, e o manual é uma resolução, vai poder fazer esse ajuste. Agora, quando você fala que o CETRAN pensou, ou talvez até se posicione contra o manual, fica um questionamento, por quê? Lá, a gente tem no próprio manual que o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito é a posição oficial do órgão. Né? Então, fica uma questão que... E eu vou te falar, Ricardo, em algumas situações, eu já disse para os meus alunos, isso aqui eu sou contra, pessoalmente. Mas isso é o que nós, como órgão executivo de trânsito, temos que fazer. Então, eu acho que qualquer profissional ele pode se posicionar contrário e até fazer o que tiver nas suas condições de mudar o que está na norma e tudo mais. Agora, não fazer o que está determinado numa resolução que tem força de lei, porque o próprio Código de Trânsito remete, né, ao cumprimento dessa norma. E aí, de mudança de manual, além dessa que você já falou, da possibilidade de autuação do licenciamento sem abordagem, tem alguma coisa que pode acontecer ou que pelo menos está no radar de quem está na Câmara Temática? Tem algumas situações, né, que nós precisamos... Essa foi a primeira situação, né, que a gente falou do licenciamento, que está no radar, a gente está bem preocupado com essa situação. E nós temos aí a questão da alcoolemia, né? O secretário nacional, ele... É engraçado a gente falar isso, né? Que ele, de uma determinada situação no podcast, ele participou e tinha aquela polêmica do pão de forma com álcool e tal, tem álcool, não tem álcool? E ele falou, não, foi comprovado que tem álcool, uma quantidade de álcool. Mas a pessoa que se sentiu que naquele momento tinha álcool, ele faz o reteste. E aí alguém abordou e falou, mas o reteste é permitido ou não? Enfim, não sei se exatamente foi durante o podcast ou foi depois mandando mensagem. E o secretário falou, não, reteste deve-se fazer o reteste. E, na verdade, a resolução do CONTRAN hoje não prevê reteste. E também não prevê contraprova. E a contraprova ela está na seara criminal do CTB, não na parte administrativa. E aí trouxe uma complicação para a Câmara Temática que o secretário agora ele determinou que fosse feita uma nova resolução relacionada a essas pautas, né, relacionadas ao reteste e à contraprova. E, inclusive, ao teste passivo, que hoje praticamente todas as fiscalizações de lei seca é feito um teste passivo, mas não tem na própria 432, que é a resolução do CONTRAN, não tem uma previsão legal. Então,
E até porque a 432 ela é de 2012, né? Nós temos aí 12 anos de algumas alterações comportamentais e também tivemos alguns dispositivos que melhoraram a fiscalização da lei seca e nós precisamos fazer uma adaptação. Então, essa adaptação respeitando algum contexto da 432 será feita. Nós já deveríamos ter nos reunido agora, né, no último mês de novembro, agora no mês de novembro ou dezembro, mas não tivemos datas, não tivemos a convocação, mas com certeza no início de 2025 a Câmara Temática vai se reunir, vai colocar para consulta pública logo no momento seguinte para que esse tema seja colocado. Isso é bem certo. E o segundo tema, que vai ser com certeza colocado na pauta da Câmara Temática, muito embora não esteja no manual, está na lei, e aí o manual também fez uma alteração, e isso tem nos trazido uma dor de cabeça enorme, que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro o recolhimento da CNH. Dentro das medidas administrativas está previsto o recolhimento da CNH. Mas no manual brasileiro nós colocamos o não recolhimento da CNH em diversas situações que estavam previstas. Até porque o recolhimento de CNH era... Eu me lembro quando a gente fazia algumas operações lei seca e nós mandávamos a notícia para a imprensa. Essa noite foi feita uma operação lei seca, recolhemos 22 CNH. E a notícia chegava na imprensa que aquelas 22 CNH, aqueles condutores já tinham sofrido a punição, né? Parecia que era uma imediata. E na verdade não é assim, né? O recolhimento de CNH é para a abertura de um processo administrativo que demora muito para ocorrer. Então, isso dava um problema, uma dor de cabeça, principalmente para a Polícia Rodoviária Federal, que a Polícia Rodoviária Federal pegava aqui um caminhoneiro que era da Bahia, aí cheguei aqui em Santa Catarina, tinha que remeter para a Bahia, mas o cara nunca procurava o órgão e aquela CNH ficava perdida, extraviada, e esse negócio acabou no manual. Então, está dando uma dor de cabeça para a Câmara Temática essa pauta também. Não, ali só ele deu o exemplo dos 12 anos, né? Aí tu vê a importância de estar sempre atualizando, porque o próprio equipamento muda, né? Não existia o... drogômetro, salivômetro, né? Então, o próprio passivo não existia. O passivo, então tu vê, tipo, as coisas vão mudando, cara, então tu precisa estar atualizando. E o Carlão já citou aqui outro também, o Bluetooth na moto ali. Isso. Não é uma coisa que existia equipamento, o Bluetooth, né? Não era uma coisa que tinha no código. Então, a mudança é muito constante. Então, vocês lá, tanto da Câmara Temática, quanto as mudanças que a gente deve fazer nos manuais e qual o procedimento, imagina um agente estar atualizado. Né? Por que da importância de um manual desse? Né? Porque o próprio agente vai... O cara que fiscaliza, ele olha o manual. O cara que defende o recurso de multa, ele olha o manual porque tem um manual. Né? O manual serve para isso. Eu defendo, Paulo, que o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, como o nome já diz, fiscalização, ou seja, é um documento voltado para quem fiscaliza, mas eu entendo que todo profissional do trânsito precisa conhecê-lo, minimamente. Por quê? É a Bíblia. É a Bíblia. É a Bíblia. Não só o Código de Trânsito, como o manual, são Bíblias. Por quê? Quem faz recurso de multa, até por uma questão óbvia, né? Se ele quer encontrar algum tipo de nulidade no ato administrativo do agente de trânsito, é lá que ele vai ter essa possibilidade maior. Mas por que não agentes de trânsito, instrutores de trânsito também? Eu tenho defendido veementemente que instrutor de trânsito precisa conhecer o manual. Sabe por quê? Por quê? Vamos pegar o caso do artigo 169, que é... Sem atenção. Dirigir sem atenção sem os dados. É uma infração bem generalista. Hoje, o manual prevê que conduzir sem ambas as mãos, eu estava até falando aqui do carro autônomo, a pessoa consegue dirigir sem ambas as mãos, mas, segundo o manual, dirigir sem ambas as mãos é infração de natureza leve, porque não há essa previsibilidade de dirigir sem ambas as mãos no código. Existe sem uma das mãos, que é média. Acaba tendo aí uma espécie de contradição. Aí você vê, né, Carlão, que, desculpa de interromper, mas olha só que negócio engraçado, né? Você fala assim, ó, o artigo 69, a redação dele fala assim, dirigir com os cuidados indispensáveis à dirigibilidade. Aí o legislador coloca o indispensável natureza leve. É que negócio louco, né? Se é indispensável, ele tem que ser grave ou gravíssimo, né? Porque ele é indispensável à dirigibilidade, né? Então você tem que impor uma gravidade por essa conduta que você falou genérica, mas que ela causa um certo perigo aos demais usuários da via. Porque é uma infração que foi criada, na minha opinião, sabidamente, para quando não houver uma tipificação, você pensar
nessa possibilidade, né? Então, é curiosíssimo. Como o Paulo aqui até falou de Bluetooth e tal, eu queria saber, assim, qual é o teu entendimento hoje em relação a intercomunicador? Existem vários tipos de intercomunicadores, Paulo pode até falar melhor, mas alguns acabam não entrando, né, na própria orelha. Mas hoje, o que é que a legislação de trânsito fala sobre intercomunicador em motocicleta, capacete com intercomunicador? Bom, como a gente estava comentando agora sobre essa questão de tecnologias que surgem, né? Se a gente parar para ver, quando surgiu o Código de Trânsito, quando chegou o projeto de lei para alterar o CTB foi em 1993, lá na Câmara dos Deputados, e o relator era o deputado de São Paulo, o deputado federal Ari Cara. E naquele debate inicial foi colocado o artigo 252, o inciso 6º lá no Código, falando sobre... não tínhamos naquela época, o celular naquela época já era uma coisa absurdamente tecnológica, não se falava, né? Mas naquela época nós tínhamos o walk-talk, né? Que era o Walkman, né? Que se botava o fone. Walkman, Discman. Que se botava... E aí nós fomos evoluindo. O celular naquele momento era só telefone. Hoje o celular é um smartphone, tem uma vida ali dentro do celular. E nós temos essas evoluções nos capacetes que não tínhamos naquele momento. Agora nós temos essa forma de comunicação entre as pessoas que estão dirigindo uma motocicleta. Não tem legislação nesse momento que se faça, que se configure uma infração de trânsito para esse tipo de capacete. Nós não temos. A única coisa que... se não tem, hoje você só pode fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei, né? E esses intercomunicadores, na verdade, ele precisa entender, para quem dirige motocicleta, se isso causa uma distração ou não. Particularmente entendo que não, porque a comunicação é feita como se estivesse conversando com as duas pessoas, como se, obviamente, quem está dirigindo conversando com alguém ao lado. A grande questão da comunicação, e os psicólogos podem falar com mais propriedade, é que quando você usa o telefone para se comunicar, é diferente você ouvir o rádio do carro. Porque o rádio do carro você ouve, não precisa emitir uma resposta. Ou conversar com a pessoa. Ou conversar com uma pessoa, né? E o telefone celular, você não está vendo a pessoa, ou até você pode ver numa ligação visual, mas você precisa receber a mensagem, processar a mensagem e emitir uma resposta, ao mesmo tempo que você tem que olhar para frente e olhar os retrovisores. Então, você tem uma limitação de informação. Então, hoje, em resumo, você no celular você tem uma infração de trânsito que precisa melhorar aquela redação, né? Eu acho que colocar uma infração em parágrafo único não é legal. Você tem que colocar no caput do artigo. E precisa ser melhorado. E os intercomunicadores precisam ter um estudo mais aprofundado, e isso tem câmara temática para isso, para que ver se há possibilidade de inserir como infração ou não. Na minha visão, sem aprofundar a matéria, eu vejo que não há necessidade. Porque, se eu não me engano, Ricardo, o uso do celular, no caso, uma ligação de celular, afeta uma área... Afeta não, mas aciona uma área do teu cérebro que vai trazer muito mais desatenção do que uma conversa que você está tendo com a pessoa. Então, existe ciência por trás da infração. Agora, evidentemente, eu acho que precisa ser aprimorado e tudo mais. Continuando em motocicleta... Uma das coisas assim que eu tenho muita dúvida, e aí como tu está na Câmara Temática, eu queria até talvez uma sugestão, é da gente começar a pensar no vestuário do motociclista, entendendo que é algo extremamente polêmico na totalidade, mas tem algo que eu acho que nós não deveríamos abrir mão, que é calçado. Que pelo menos... uma bota, né? Mas eu entendo que hoje não tem uma regulamentação de vestuário, porque, por exemplo, se você regulamenta que o vestuário de motocicleta é calça, jaqueta e bota, por exemplo, o cara vai para um casamento, ele vai ter que ir com calça, jaqueta e bota, e lá vai ter que trocar de roupa para ir para o casamento. Se ele vai à praia, ele vai ter que ir. Porque uma vez que regulamente o vestuário, qualquer deslocamento ele vai ter que usar. Porém, eu acho que a gente não pode abrir mão de um calçado, talvez até tipo
uma bota que o pessoal usa EPI, com aquele bico mais duro e tal. Eu queria te perguntar, qual é a tua opinião em relação a isso e se isso está no radar da Câmara Temática? Bom, esse assunto, na verdade, documentalmente, nunca chegou para a Câmara Temática. Documentalmente. Porque nós agimos basicamente como a justiça age. Nós precisamos ser instados para que a gente se manifeste sobre determinada matéria. Não teve oficialmente um documento motivando a nossa ação. Mas a gente entende, e aí, a gente, quando fala de trânsito, é complexo, o Brasil é muito grande. Nós estamos com quase 30 anos de código, mas nós ainda não convencemos o povo do Norte e Nordeste a usar capacetes. Nós não conseguimos. E as pessoas acham que deslocar com motocicleta enfim, é um meio de deslocamento que deve ser barato, sem perigo. Rápido. Deve ser rápido, deve levar mãe, pai, filho, filha, menor, mulher grávida, enfim, sem qualquer condição de segurança. Então, há uma sensação nesse sentido de que o motociclista ele não deve ser penalizado, há uma sensação de impunidade, né? E nós não conseguimos, mesmo tendo uma lei prevendo o uso do capacete, a gente não consegue fazer as pessoas usarem o capacete no Norte e Nordeste. É muito quente e tal. Então, eu vejo que essa questão da bota, realmente nós não temos nem na legislação de trânsito uma obrigatoriedade de um condutor de motocicleta usar uma camisa. Uhum. Ele pode andar, vamos supor, você obriga ele a andar de bota, uma mulher talvez andando de bota, mas ela pode ficar de biquíni andando na motocicleta, né? E só o capacete. Então, vejam que é um negócio engraçado. Nós deveríamos ter uma motocicleta, um uso de dispositivos que realmente fosse preventivo para as lesões causadas pelo uso desse tipo de veículo. Nós estamos pagando, todos nós pagamos pelo mau uso das motocicletas em todo o país. E esse meio de deslocamento das pessoas se multiplicou com a pandemia, onde as pessoas ficaram em casa e essa atividade do iFood ela multiplicou, bombou, e hoje nós temos muito mais motocicleta transitando, fazendo entregas, o pessoal ganhando seu dinheirinho aqui, mas infelizmente sem as questões de segurança, voltada à segurança. Então o meu posicionamento é que deveria ter, mas a gente tem que voltar integralmente a esse tipo de condutor. Eu tenho uma teoria, Ricardo, que é o seguinte: se a gente pegar o trânsito de 20 anos atrás, metade das mortes eram de pedestres. E se você pega... É porque eu não tenho mais esses dados, mas na época eu pesquisei... Ninguém mais trabalha com esses dados também, na verdade é uma bagunça, né? Mesmo tendo Penatrans e os órgãos do Estado estão... E muitas vezes não há atualização dos dados, né? Não atualizo. E é bombeiro, é PM, é a SUS... Aí o cara foi para o hospital, não acompanha. Não acompanha. Se ele morreu em decorrência do sinistro de trânsito, ninguém vai saber. Aí você chega numa palestra, ou chega lá um político, morre mais de 30 mil pessoas. É sempre o mesmo discurso, né? É sempre esse mesmo discurso. Né? E a minha teoria é que esse público, quando eu peguei lá os dados de classe social, renda, sexo, gênero no caso, e a gente faz um comparativo com o público que está morrendo hoje, de renda, de gênero, deixa de ser pedestre e passa a ser motociclista. Hoje a maior incidência é motociclista. Sendo que o perfil do usuário, homem, de tanto a tanto de idade, é semelhante ao que era dos pedestres. Então, qual é a minha teoria? Isso é uma hipótese. Precisa pesquisar. É que é o mesmo público que está morrendo, só mudou a forma de morrer. Porque agora ele teve acesso à motocicleta, pela sua popularização. Eu não tinha pensado nessa questão, interessante. É interessante que essa sensação de impunidade que nós temos no nosso país é um negócio louco, né? Nós tivemos semana passada lá na Alesc um debate sobre os CFCs, as atividades CFCs, a DOTES que teve lá, sobre a formação, e eu comecei ali a olhar, a refletir, né, que muitas pessoas acabam participando, ficam ansiosos para ter uma habilitação, para ter habilitação, mas não pensam no cenário violento que é o trânsito, né?
Então, o perfil desse que você mencionou dos acidentes, dos sinistrados, né? Eles são ali naquela faixa etária de 18 até os 30 anos. É a faixa que a pessoa mais poderia produzir. Verdade. Eles ficam inabilitados, a família tem que bancar, tem que arcar com essas. Então dá uma sensação engraçada que as pessoas que estão sendo formadas para pegar a sua CNH, elas não têm noção desse cenário de tragédia. Falta percepção de risco. Muito. Ainda há aquela ideia de que eu preciso usar o capacete, ou eu preciso usar o cinto, ou meu filho tem que ir na cadeirinha, pela possibilidade da fiscalização estar presente. Não há percepção. Não é aquela coisa... É engraçado, a gente usa o exemplo da TV, né? Pra te ver assim, ó, o cara vai carregar a TV no banco de trás do carro. Na cabeça dele, ele pensa assim, pô, se eu der uma freada, a TV vai tombar. Aí o que ele faz? Bota o cinto na TV. Mas quando é uma pessoa, um filho... Ah, não, é daqui na padaria e tal. Ele não pensa que ele pode frear e tombar, entendeu? É essa mentalidade que é difícil de colocar na cabeça do cara ali. Cara. Porque, tipo, ele vai muito... Não, bota aí porque tem polícia lá na frente. Ó, cuidado com a polícia, vai ter multa. A pessoa é por causa da multa. Mas o equipamento que ele carrega, ou a TV, ou algo sensível ali no carro... Não pode quebrar. Porque não pode quebrar. Não pode quebrar. O Carlão, e assim, ó, a gente tem dados, tá? A gente tem dados maduros. Você está aqui em Santa Catarina já há algum tempo, né? Em Santa Catarina morreu mais gente nas vias, e quando falo nas vias, eu falo estadual, municipal, federal, mais do que por morte violenta em homicídios. Né? E aí você não vê qualquer discurso, seja lá de qualquer autoridade, com ações voltadas à violência viária. Não vê. Inclusive, passamos por uma eleição municipal e nós não vimos municípios preocupados com essa questão. A maior preocupação é de mobilidade urbana do que com a violência urbana, né? Então, é de chegar mais rápido do que de ninguém morrer. Exatamente, entendeu? Então, essa é uma preocupação. A gente está falando sobre esse assunto aqui como educadores, como fiscalizadores, mas a gente também olha lá em cima quem está com os recursos, quem tem projetos para voltar, não tem qualquer projeto nesse sentido das diminuições de mortes, né, no cenário viário. Então, aí você sempre... que é mais fácil jogar a culpa para os outros, né? Ah, falta o Detran fiscalizar, falta a Polícia Militar fiscalizar, falta isso. E vai jogando para os outros, né? O fator humano, né? Mas nós não temos melhorias. A gente recebeu aqui no episódio o comandante da Guarda Municipal, comandante Andrei, e o guarda municipal, vereador eleito... Ricardo Pastrana. E eu me surpreendi com a coisa que eles falaram. De fato, eu não tinha percebido, mas de fato, não existe fiscalização de velocidade, exceto por radar portátil, aqui na região de Florianópolis. Não tem. E eu até falei para os meninos aqui que uma das coisas que eu estranhei aqui foi a velocidade que as pessoas andam. Depois eu pensei melhor, eu digo, pô, será? Porque no Recife a gente não está acostumado com grande velocidade, mas também tem muito congestionamento, talvez seja por isso. Mas aqui eu percebo o pessoal andando muito rápido. E aí, quando eu juntei essa informação, eu digo, pô, o cara meio que sabe que não vai ter fiscalização de velocidade, a tendência é aumentar a velocidade, né? O Florianópolis teve, né? Eu não lembro da última vez que foram rompidos os contratos de velocidade. Tinha avanço sinal vermelho, parada obrigatória na beira-mar, em alguns locais. Mas você sabe que contrato com essas empresas de fiscalização eletrônica são contratos de valores elevados e nem, a gente não sabe se o poder público consegue arcar com toda essa colocação desses dispositivos. Mas que eles são importantes, sem dúvida. Sem dúvida. Se for colocado hoje, vai gerar um debate? Vai gerar um debate. Porque as pessoas preferem achar que a fiscalização eletrônica é um dispositivo que só é arrecadador e não é preventivo. Eles preferem comentar, né? Para que colocar velocidade? O trânsito Florianópolis é um trânsito lento, é um trânsito que não tem mobilidade, não deve ser colocado. Mas você pode ver, Beira-Mar já merecia ter um dispositivo. A Beira-Mar, seja a Beira-Mar Norte, a Beira-Mar do Estreito, a Beira-Mar de São José, são locais que se imprime uma determinada velocidade em determinados horários. Então, é preventivo. E é complicado porque ali tem muita questão de atividades ao ar livre, né? Feiras, atividades ao ar livre. Verdade. Então, o pessoal mora de um lado.
vai fazer a atividade física do outro. Muita travessia de pedestre, né? Então, tipo, precisar ali é um ponto... Diversos outros, né? A Gustavo Ristar, Também. hoje eu acho que só perde para 401 em questão de acidentes ali, né? Então, tipo, eu acho, se eu não me engano, Renato falou, não lembro ali, mas foi um pouco antes de 2016. Eu acho que foi 2014, por aí. Por ali, 14 foi o que último. cortaram, deu aquele... Deu aquele negócio da Percons, aquela repercussão também dos contratos, que era contrato que era Teve uma operação, pelo né? percentual de multas que era arrecadado. Então, isso foi a gota d'água para se encerrar esse tipo de contrato. Né? Eu tive lá no evento 10 anos já, hein? de Juliver, lá em São Paulo, e eu fiz um vídeo rápido assim. Eu vi, foi um negócio bacana, né? Eu perguntando qual, na sua opinião, qual o maior mito que existe do trânsito? E a maioria das respostas é a indústria da multas. E aí, você vê lá os comentários, pessoal, existe sim indústria da multa, tal. E aí, Ricardo, sabe o que eu acho? Eu acho que a gente que trabalha com trânsito e que coloca a cara nas redes sociais, a gente precisa fomentar mais esse debate da não existência da indústria da multa. Mas eu não quero falar dela especificamente, mas eu quero falar de uma infração que está associada a essa percepção do público em geral que existe a indústria da multa, que é fiscalização de velocidade. Por que eu quero falar disso? Porque, olha só, não precisa ser um especialista, basta ter boa vontade para refletir. Hoje, o Brasil tem um dos trânsitos mais violentos do mundo. Não só com pessoas que vão a óbito, quanto de pessoas que ficam com sequelas permanentes. Segundo a ONU, e a gente pode constatar através dos dados brasileiros, que o principal fator de risco para a morte no trânsito acontecer, ou seja, o que é que traz o principal fator para a morte ocorrer? Excesso de velocidade. Então, nós temos um país violento do ponto de vista viário, temos mundialmente, e no Brasil não é diferente, a velocidade como o fator para a morte no trânsito, e ainda a gente tem uma população majoritariamente contra dispositivos de fiscalização de velocidade. A gente precisa pedir para as pessoas terem a disposição de refletir sobre isso. Não dá para ser contra algo que salva vidas. Ah, mas é porque uma vez... Calma, não pegue o exemplo pontual, talvez um exemplo negativo, e tente transformar isso num discurso amplo. Por quê? Porque está comprovado. Quem quiser, faça pesquisas. Está comprovado. Qualquer lugar que há mortes no trânsito por excesso de velocidade e se implanta um equipamento de fiscalização de velocidade, as pessoas param de morrer. Me desculpe. Que se dane se tu foi multado. Se dane se tu foi multado. Eu quero que se dane. Por quê? Se parou de morrer gente no trânsito, eu não estou nem aí para as multas que tu levou, porque tu acelerou. Então, eu acho que a gente tem que ter a coragem de falar sobre isso, porque às vezes eu vejo o profissional do trânsito com medo de receber crítica na internet por falar que não existe indústria da multa. E aí, como a gente melhora esse discurso, Ricardo? Isso aí. Rapaz, eu escrevi, bem nesse que você está falando, eu escrevi um artigo, faz algum tempo já, acredito que faz mais de 15 anos, sobre, eu estava eu não sei que cidade que eu estava, mas eu estava no hotel e eu escrevi, e depois até publiquei. O título era o seguinte: vamos acabar com a indústria da multa. Né? E é instigador, né, pessoal? Pô, vamos acabar? Qual é a fórmula, né? Então, aí eu expliquei, olha, nós temos a norma geral de circulação e conduta que prevê as velocidades nas vias urbanas, vias rurais e tal. Vamos acabar com a indústria da multa? Siga o que diz a lei. Né? Siga o que diz. Se você seguir o que diz a legislação de trânsito, você vai acabar com a indústria da multa. Né? Então, o assunto, obviamente, não se encerra aqui, o assunto, uma solução não é muito fácil, mas eu também tenho uma preocupação da colocação desses dispositivos eletrônicos de fiscalização viária, também que o órgão coloque as vias em condições. Né? Então, por exemplo, talvez você não tenha circulado Santa Catarina. Santa Catarina é a menor malha viária duplicada do Brasil, aqui em Santa Catarina. Nós só temos 400, não chega a 400... Rodovias estaduais? Rodovias estaduais mesmo, não temos 100 quilômetros duplicado.
Né? Quer dizer, é um negócio Mas absurdo. inclui esse dado com as rodovias federais. Federais. Então, federais, por exemplo, nós só temos a 101, que é 101. duplicada. A 470, tempo que está para duplicar e não tem recurso, e vem federal, não vem federal, troca governo, entra governo. Tem uma só novela. trechos, tá naquela obra lá ainda. A 153, outra novela. Então, aí as rodovias estaduais é outra novela. Então, você tem também, e detalhe, Santa Catarina, nós temos 4 portos. Né? Nós temos o porto de Imbituba, temos o porto de Itajaí, o porto de Itapoá, temos o porto de Navegantes, São Francisco. Quer dizer, onde você tem o escoamento da produção que vem do oeste de Santa Catarina, que é a indústria do agro, é o agronegócio, também temos a pecuária, onde vem muito peso nas rodovias, e não tem condições de traficabilidade também, entendeu? Você pega uma rodovia que vem do oeste para Santa Catarina, que todo o suíno, a avicultura, estão chegando nos portos para fazer o escoamento da produção de Santa Catarina, e as empresas têm essa dificuldade de ter uma rodovia de qualidade, e muitas vezes uma rodovia sem qualidade ainda tem fiscalização eletrônica num ponto onde eventualmente ele pode transitar com mais segurança. Então, isso aí também nos preocupa. E aí o próprio usuário da via fica indignado, porque tem uma rodovia sem qualidade, quando tem um determinado trecho que ele pode andar talvez na velocidade da via, um pouquinho, talvez a mais, mas ele é autuado por 20%. Então, esse é um jogo que precisa ser melhor analisado. Olha, você tem uma condição de via boa, então você tem que andar no limite. Agora, você tem uma condição de vida ruim e coloca o dispositivo no único local que pode acelerar a viagem, aí a população chega a dizer, pô, mas que sacanagem que o DENIT faz. Sem dúvida. Ou que o DEINFRA faz, né? Então, as rodovias catarinenses, as condições são, eu não vou dizer péssimas, mas são muito ruins. Muito ruim. Eu corro direto para essas rodovias. Eu passei agora por essa situação, cara. Eu vim de Chapecó agora ontem. Ontem eu vim de Chapecó. Aí. Cara, tu vem assim, aí quando abre um espaço, 60 km por hora, 50 km por hora. Tipo, porque... Então você vê que tem que ter um equilíbrio, né? Onde você tem que botar o condutor, você vai ter que... Porque é muito fácil botar a culpa somente no condutor. O condutor que ainda... Mas os órgãos estaduais responsáveis pelas vias não estão nem aí. Olha, 470, você anda pela 470. Sim. Quantos anos Blumenau está ali daquele trecho de Blumenau? O trecho de Jaraguá do Sul até o porto de São Francisco. Anos. E aí a população fica E eu indignada. concordo plenamente. E assim, o mais bizarro, na minha opinião, é o seguinte. Você tem vias que carecem de manutenção, que é o poder público que tem a obrigação de estruturá-las, mas o mesmo poder público, além da fiscalização de velocidade que você falou, também exige que seu veículo esteja licenciado. Então, o cidadão, ele tem que licenciar o veículo dele, ele tem que estar regular, impostos, pagando tudo, e, em contrapartida, o poder público que fiscaliza se teu carro está legal, não te dá condições de transitar numa via com o teu carro. É doideira. É doideira. É negócio louco. Olha quanto tempo, né, Paulo? O contorno aqui de Florianópolis, né? Rapaz, o negócio foi em 2007, 2008, foi inaugurado esse negócio agora. E já carece de um novo contorno para aquele... toda vez é um acidente aqui subindo um sinistro. Mundo Car. O Morro dos Cavalos. Ali, o Mundo Car, Morro dos Cavalos. É sempre a mesma história. Os nossos colegas policiais rodoviários federais, os federais, eles já ficam doidos, porque toda vez que tem um feriado, alguma coisa, aqui dá aquele problema. Então, são reiteradas situações que não se tomam uma situação. Isso aí também indigna o usuário. Nós temos aí o diretor do Detran, o Kennedy, ele está com uma manifestação, até eu falei com ele de uma certa preocupação, quando ele falou de Santa Catarina não vai aderir ao novo SD-PVAT, né? Na verdade, é uma lei federal, tem que tomar muito cuidado Santa Catarina dizer que não vai ser inserido, porque isso pode gerar uma demanda judicial depois, porque não é um posicionamento do presidente, é uma lei federal que determina a cobrança. O Estado, na verdade, não está perdendo, está arrecadando menos do que a redação anterior. Mas isso
poderá, no primeiro momento, o cidadão vai gostar, olha que maravilha, não vou pagar um imposto a menos. Mas na hora também de ser indenizado, ele também não vai ter direito, porque ele não pagou, porque ele vai ter direito. Né? Então tem todas essas questões que precisam ser analisadas. Inclusive, a gente está tentando trazer aqui podcast representantes dessas áreas, né? Talvez até um debate, porque eu acho que a discussão do SPVAT falta maior esclarecimento. Como eu venho da região Nordeste, eu defendo a existência do SPVAT, não só por financiar o SUS, mas porque, na minha região, no meu estado, Pernambuco, é a única forma que a família consegue enterrar um ente querido. Então, o SPVAT, é óbvio que a gente não deveria... Se fosse para perguntar, mas o governo não poderia arcar sem ninguém pagar nada? Pô, seria ótimo. Agora, entre fazer a crítica pela crítica, porque ninguém deveria pagar, sem conhecer o que de fato essa contribuição, essa taxa, traz para muitas famílias brasileiras, eu também acho que é um grande equívoco. Ricardo, em relação ao Instituto da Boa Ordem Administrativa, explica para o pessoal, porque desde 2 de janeiro de 23 foi incluído no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito a Boa Ordem Administrativa. Antes de falar tua opinião sobre, explica, porque eu sei que tem muita gente que não tem ideia do que é isso. Toda vez que eu faço um vídeo no canal sobre isso, suscitam muitas perguntas. As pessoas dizem que não estavam sabendo. Então, explica o que é a Boa Ordem Administrativa e traz algum exemplo prático. É bacana porque isso aqui foi, quando foi colocado na Câmara Temática, as pessoas acharam que vocês estão malucos, criando uma nova medida administrativa, rapaz. E aí o nosso colega, o Júlio, o Gerry, né? A gente teve... O Pazetti era um defensor também. Quem fiscalizava era defensor dessa temática, né? Boa Ordem Administrativa. Porque ela foi colocada justamente na medida administrativa da remoção. O que é a Boa Ordem Administrativa? O agente de trânsito, seja lá qual for, agente de fiscalização de trânsito, agente da autoridade de trânsito, ele por exemplo, quando o cidadão ele efetua uma manobra perigosa na via pública, ele está quebrando a Boa Ordem Administrativa. Né? O cidadão ele está transitando com os faróis apagados. Cabe remoção? Não cabe. Cabe a retenção. Cabe a retenção do veículo até que ele saia na irregularidade. Mas você vai deixar aquele cara continuar transitando com os faróis apagados? Então a Boa Ordem Administrativa está quebrada. Então o cidadão transitando com os pneus careca, popularmente falando. Né? Então esse veículo a qualquer local pode... Não é só ele que vai causar um sinistro. Ele pode precisar fazer uma frenagem e acabar atropelando uma pessoa. Então a Boa Ordem Administrativa, quer dizer... É muito amplo quando se fala de ordem, né? Quando se fala a ordem, a quebra da ordem é quando a ordem não está normal. Então, o que seria normal? O condutor está com seu veículo com documentação paga, licenciamento pago, com os equipamentos obrigatórios, ele transitando na velocidade normal. Então, a quebra da ordem, né, que é da boa ordem, é quando há uma desobediência e essa obediência ela torna num patamar mais alto de gravidade. Então é a boa ordem administrativa. E nesse caso, para que ele não fique, essa conduta seja reiterada, aí faz a remoção do veículo para o pátio, para que então a boa ordem administrativa... Vamos pegar o exemplo do cara que está fazendo racha. Isso. Fazendo pega. Então, fala como era a fiscalização antes do Instituto da Remoção pela Boa Ordem Administrativa e como é agora. Então, quando o cara cometia o racha, era simplesmente feito a autuação e você não tinha uma previsão da remoção, né, desse veículo. Aí você fazia a autuação, se tivesse alguma outra situação, vamos supor, menor ao volante, e se aparecesse uma pessoa em condição, habilitada em condições, ele liberava o veículo. Agora, a boa ordem não, a remoção para o pátio.
né? Então, o agente fiscalizador ele tem uma ferramenta para que retire aquele condutor, para que ele não cometa reiteradas infrações, ou não continue cometendo aquele tipo de infração. Então, é um instrumento para que o agente fiscalizador, então, ele retire aquele condutor e o veículo, né, daquela situação de gravidade. Então, a boa ordem não pode ser... Foi quebrada, a ordem foi quebrada, então, pela boa ordem administrativa, ele é remetido ao pátio. Eu fiz um vídeo, uma das pessoas, na verdade, algumas pessoas falaram assim, isso aí é a presunção que a pessoa vai cometer novamente a infração. Por quê? Ela fez o pega lá. Aí abordou o veículo, porque a boa ordem administrativa é em decorrência de ter finalizado a infração por conta da abordagem, né? Ou seja, o ato infracional foi cessado por conta da interferência da fiscalização. E aí, uma vez sanado o problema, se abordou, o cara tá fazendo... Ele não tá mais. Se não tá mais, libera. Agora não. Presume-se, por isso que ele falou da presunção, presume-se que se você fez e eu te liberar, tu pode voltar a fazer. Mas não necessariamente, porque no Código de Trânsito está previsto que essa infração prevê remoção. Só que o Código também diz que, uma vez sanado o problema, o veículo poderá ser liberado. Mas agora, mesmo sanando o problema, pela presunção que ele pode voltar a cometer, e aí, explicado o que é, qual é a repercussão, na tua opinião? O que é que as pessoas falaram depois disso? O que é que tu tem notícia disso? Se você parar para ver, Carlão, quando nós tivemos essa alteração no CTB, justamente no artigo que prevê as medidas administrativas de remoção, não sei se você vai lembrar, a ideia do legislador era acabar com a medida administrativa de remoção. E no decorrer, então, esticou o prazo para 30 dias, para 15 dias. E retenção para 30. Isso. Aí a remoção ele só queria que fosse feito no licenciamento. Lembra? Lembro. Então, essa era a ideia inicial. E aí foi criado, então, nós temos que... Se acabar com esse negócio aí, a fiscalização vai ter algum tipo de problema. A redação ficou muito mal construída, colocaram vários parágrafos desnecessários ali, muita explicação e pouca prática naquele dispositivo inserido ao CTB. E nós vamos colocar, então, essa boa ordem administrativa para o negócio para restabelecer o problema aqui, né? Então, que daqui a pouquinho ninguém mais vai ter o veículo removido para o pátio. A remoção ela é uma das medidas administrativas mais agressivas, né? Porque você... existe dentro desse ato praticado pelo agente de trânsito a autoexecutoriedade, onde ele retira o seu bem sem necessidade da apreciação do Poder Judiciário. Ele retira o seu bem. Mas eu uso o veículo para levar minha esposa para o trabalho, para o filho para a escola. Não. Você cometeu um ato onde cabe a remoção do seu veículo por pátio e você só vai tirar esse veículo do pátio seguindo os requisitos do órgão. Aí ele vai poder, então, dado a gravidade da infração que você cometeu. Então, a boa ordem administrativa foi quebrada, o agente de trânsito, ele age dentro do seu poder de polícia, que é um poder de polícia preventivo para a sociedade, retira aquele bem, aquele veículo de circulação. Então, isso é preciso ser colocado para as pessoas entender da gravidade de quando o veículo é retirado de circulação e colocado no pátio. O agente de trânsito ele está agindo de forma correta e legal para tal. Perfeito. Uma das coisas que assim, eu mais gostei, Ricardo, do MBFT recente, foi a questão da remoção pelo veículo em estado de abandono. Explica um pouquinho. Esse foi um outro debate complicado, porque as pessoas até hoje, se você ver o artigo 279A, prevê lá que conforme a regulamentação do CONTRAN, né, no final. E, na verdade, as pessoas aguardavam que fosse feita uma resolução relativa a essa matéria. Eu sempre entendi que o manual regulamentou. O manual regulamentou. Né? Então, as pessoas precisam entender que essa não é uma infração de trânsito, ela está prevista dentro das medidas administrativas. Então, é uma situação que não cabe autuação. Basta o veículo estar naquelas condições do artigo 279A
e dentro do conceito que foi inserido no anexo 1 do código, que o agente de trânsito vai chegar até esse veículo e fazer a remoção desse veículo ao pátio sem a necessidade de uma autuação. Então, isso já era um movimento feito há muito tempo, inclusive o assunto na pandemia foi exaltado, porque as pessoas chegavam, inclusive chegou ao secretário nacional de trânsito, que ele chegou o seguinte: olha, vocês estão com pandemia prevenindo com luva, com máscara, mas tem veículo abandonado ali na via há vários dias, com água, com mosquito, dengue, e vocês não tomam atitude. O assunto foi para a Câmara Temática, foi para o legislador, e daí, Câmara Temática, não temos o que fazer, temos que aguardar uma solução legislativa. E aproveitaram, então, numa medida provisória, inseriram, né? Na medida provisória, inseriram no CTB o 279A. Porque até então, os municípios criavam legislações específicas que não eram de trânsito. Era legislação sanitária, por exemplo. Era. Ou de segurança pública, porque às vezes um veículo abandonado se escondem meliantes ali, né? Ou então, no caso de vigilância sanitária, aparecem roedores, enfim. Então, eu trabalhei no município que existia uma lei para remover veículo em estado de abandono por conta da ausência de previsibilidade na legislação de trânsito. Então, era um negócio que era doido de fazer. Não, Carlão, e assim, o negócio é tão louco, né, que a gente acha que quando está escrito na lei está solucionado o problema, né? Mas, na prática, isso ainda não solucionou tudo, porque nós tivemos alguns relatos de alguns municípios que o agente de trânsito chega no local, tem um veículo em situação de abandono que precisa ser removido. Aí o cara do pátio olha assim: aqui no meu pátio, não. Pô, mas por que está previsto a lei? Não, porque se esse veículo está abandonado lá, vai continuar abandonado no pátio e ninguém vai retirar. Eu quero que esse veículo vá a leilão, pô. Porque senão eu não quero esse veículo no meu pátio. Cara, eu não sabia desse detalhe. E aí está acontecendo o seguinte: os veículos não estão chegando, não estão indo para o pátio. O cara do pátio diz: não, para aí, esse cara está abandonado, não tem dono. E aí, né, o órgão de trânsito não faz leilão faz 3, 4 anos. Vou ficar com o negócio aqui dentro do meu pátio? Vou solucionar o problema? Não. Então está acontecendo Caramba, isso. Interessante. E eu lembro que quando iniciou essa remoção por veículo em estado de abandono, o pessoal disse assim: o CONTRAN agora inventou uma medida administrativa sem infração. Aí eu: não, meu amigo, e o recolhimento de animais? Também tem infração. É medida administrativa sem infração, necessariamente, né? E eu estava lembrando, Ricardo, que a gente estava falando de motocicleta e tu falou da impunidade, principalmente no Norte e Nordeste, né? E isso não é uma questão... você casado com a paraibana, deixar claro que não é questão de preconceito, é fato. E aí, eu reforço que é um fato, não só pela falta da percepção de risco, que nessas regiões tem, e tem a questão do calor também, mas também tem um elemento que acaba trazendo essa coisa da impunidade para motociclista. Além de tudo que a gente já falou, da falta de percepção, a falta do conhecimento, do esclarecimento de algumas pessoas, tem a questão cultural, porque a motocicleta foi sendo inserida, especialmente na região Nordeste, como até mesmo uma substituição de um animal que era tratado como veículo, ou seja, o burro, o jumento, o jegue, substituiu, ele se deslocava daquele jeito e agora ele teve acesso à motocicleta. Mas, em relação à impunidade, a gente tem um elemento que é importantíssimo, que é muitos municípios têm leis aprovadas, né? Nem projeto de lei. Tem leis dizendo que é proibido usar capacete, que é proibido fazer blitz em motocicleta, que não pode remover veículo que está com licenciamento atrasado. Tem um município lá em Pernambuco chamado Floresta, que não sei se era uma lei ou uma ordem judicial, mas que era proibido usar capacete. E todo mundo respeitava esta lei, por conta de divergência de família e tudo mais. Então, a criminalidade estava de capacete e o cara provavelmente é um matador. Eu tive numa cidade no interior do Amapá, bem próximo ali a Macapá, onde realmente tinha uma cidade que era uma ordem judicial que era proibido usar capacete nos postos de gasolina. Porque havia uma incidência muito alta de uso os condutores de motocicleta chegavam no posto, faziam um assalto, iam ver nas câmeras com capacete. Então,
Quer dizer, se você não usasse o capacete de posto de gasolina, diminuiria a criminalidade. É um negócio de maluco lá que tinha. Mas em alguns locais tem realmente essa questão. O que você colocou uma pauta interessante sobre recolhimento de animais na via. Você vê, né, como é tão complexo se dar trânsito. Quando você vê a medida administrativa e recolhimento de animais na via, você também tem que ter porque o mundo está chato, tá? O mundo está muito chato. Se você recolhe um animal na via, você também tem que ter um local para depositar aquele animal. Perfeito. E se aquele animal ficar ali 10, 15, 20 dias, ele tem que estar em condições sanitárias. Perfeito. Porque você também não pode tirar ele da vida e deixar lá ele passando fome, no sol, não tendo de comer. Então você tem que ter uma estrutura. Então a dificuldade de um órgão de trânsito para trabalhar, para atuar nesse cenário é terrível, né? Recolhi 20 cabeças de gado que estava na via, poder matar. Vou recolher, vou colocar onde? Se não tem estrutura, né? Então quem que vai cuidar? Quem que vai alimentar? E eu não tenho talvez essa expertise para lidar com esse tipo de atividade. E, às vezes o proprietário da fazenda morreu, né? Um determinado morreu. E esse cabeça de gado vai para onde? Uhum. Né? Ou a fazenda foi invadida. Enfim, tem nuances muito grandes, né? Então, nós temos... Então, aí, chegando dos animais, a questão do burro, e realmente, o pessoal do sul aqui talvez... mas isso não é verdade, não é possível. Tem, no sertão nordestino, as pessoas utilizam um animal para deslocamento e demais até. Uhum. Tem uma região que eu fui lá na Paraíba, que é a cidade onde nasceu Conceição do Piancó, onde nasceu a Elba Ramalho, que tinha placa lá, quando você passava no posto, olha, cuidado que tem burro aí no local. Uhum. É muito difícil dirigir à noite. E o animal, ele para, é uma pedra no meio da rodovia, né? E hoje esses animais estão meio que abandonados lá, porque o sertanejo começou a comprar motocicleta, né? Uhum. E aí tem um segundo problema. O sertanejo comprou motocicleta financiada, às vezes ele não pagou, e aí chega lá, é amigo de um determinado político, o político chega lá pro cara... Pô, você vai multar o cara, o cara não tem dinheiro, o cara não tem cultura. É um trabalhador rural. Trabalhador rural, você vai tirar o prato de comida dele para uma multa. Não multa ele não, entendeu? Multa ele não. Então, veja que um jogo extremamente complexo. É complexo, não é simples de resolver. E falando em animal, Ricardo, eu vi uma cena há muitos anos de um policial rodoviário federal sacrificando um cavalo. E... Na imagem lá, me chamou muita atenção porque me afetou assim, pessoalmente. Era porque o veículo ele estava numa rodovia, eu acho que era no Pará ou no estado do Amazonas, e eles não tinham, o policial não... Eu entendi a questão dos policiais, eles não tinham como levar, não tinha estrutura nenhuma, e o animal ali, solto, era um cavalo, comprometia a segurança das pessoas, então a decisão foi de sacrificá-lo. E eu sempre tive olhos assim muito críticos em relação ao sacrifício de animal. Só que a gente recebeu aqui um policial rodoviário federal que ele disse que sacrificou e comecei a pensar de uma outra forma, porque muitas vezes o sacrifício é do animal que já foi atropelado e que não tem mais como ele sobreviver. O sacrifício, neste caso ali, vai ser somente para aliviar a dor dele, inclusive, e tal. Mas sempre que se falava sacrifício de animal por policial rodoviário federal, sempre eu me remetia a violência. A violência mesmo por nada, né? Matar por matar. Mas é uma coisa que a gente tem essa medida administrativa, inclusive, me corrija se eu estiver errado, como previsão para órgão até municipal. Uhum. E mesmo que o órgão em si não tenha essa estrutura, porque muitos não têm, mas que no mínimo tem algum tipo de convênio com a Secretaria de Saúde e Vigilância Animal para acolher esses animais, né? É inadmissível a gente encontrar tanto bicho solto. Eu sei que é complexo, como a gente acabou de falar, mas principalmente sacrificar. Não faz o menor sentido, né? A gente está em 2024 e a gente está matando o bicho porque ele pode atrapalhar na via pública. Não, é verdade mesmo. Precisa ser pensado. Por isso que eu falo assim, o político está no cenário viário, ele precisa pensar nessas questões que parecem ser pequenas, mas elas são muito grandes e de grande repercussão. Eles só pensam nisso quando há uma morte. Então é interessante que no Brasil, você só muda uma legislação ou só cria uma legislação quando nós temos um fato.
Aí espera acontecer um fato para fazer uma legislação voltada para tal. Ricardo, a gente está chegando no finalzinho e eu queria fazer uma última pergunta em relação à infração do calçado que não se firma nos pés em motonetas que não possuem pedais. Eu queria que tu desse a tua posição e como é que o manual vê essa questão, porque é uma dúvida, apesar de eu já ter feito vídeo, muita gente pergunta isso. Eu tenho uma bis, né? Que ela não possui pedais, e a infração é dirigir veículo com calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Eu posso dirigir de sandália? Uma scooter para ficar mais ampla, porque a bis eu acho que tem o estilo, sim. Mas a Lídia, scooter em geral, que eles associam muito porque não tem o pé fica protegido ali dentro do... Esse é mais um dispositivo que necessita de atualização. A gente acaba conhecendo, a convivência acaba conhecendo como é que funciona a tramitação de um projeto de lei. Em determinado momento eu fui um crítico, e ainda sou, não vou dizer que eu não sou um crítico de alterar a lei por medida provisória. Tá? O legislador tem alterado muito o CTB por medida provisória. Concordo. Porém, eu conversando com alguns consultores legislativos, né? Inclusive conversando com o Hugo Leal, que é um deputado federal, ele falou o seguinte: olha, se for para o PL, que é um projeto de lei, tramita, volta, vai, volta, não entra na pauta, eles não querem aprovar, e aí os assuntos acabam não vingando. Então, eles aproveitam todos aqueles projetos relacionados à matéria trânsito, quando tem uma medida provisória, insere Jabuti. E aí altera-se. E esse é um dos assuntos que vai ser alterado em breve, tá? Por conta da tecnologia. Nós conversávamos, acho que semana passada, sobre a questão da alteração da formação dos condutores com veículos automáticos, né? Isso. E é um dispositivo que está... Eu até falei com o Hugo Leal se estava na pauta isso para ser aprovado ou não. Ele falou, realmente tem um PL com a gente. Só que esse PL já passou na CCJ, mas para entrar em vigência, para ir para votação, vai demorar muito. E eu falei para ele, olha, é melhor vocês tirar do PL e botar isso em resolução. Perfeito. Tiro do PL em resolução, porque daqui a pouquinho, de novo, as tecnologias vão se alterando, aí por resolução você altera, não fica na lei amarrado. Então a lei, quando você coloca então, esse artigo, voltando à pergunta, né, sobre calçados não firmes aos pés, né, essa redação era de uma realidade lá atrás. Totalmente diferente da realidade de hoje. Lá atrás. Então hoje você tem veículos automáticos que não compromete tanta utilização, porque você não usa mais a embreagem, né? É só acelerador. Acelerador e freio. Que o calçado não firme aos pés, será que tem tanta relação assim, né? Tanta relação. E o fato de você dirigir descalço hoje, como nós estamos caminhando para uma atuação da fiscalização com pouca abordagem, muito pouco, para ver. Onde a fiscalização tem se atido mais? Lei seca, licenciamento, habilitação, vencimento, categoria, né? Então, a redação precisa ser melhorada ou até causar uma gravidade melhor para que haja realmente impacto e seja dividido a conduta do veículo automotor e a divisão para uma motocicleta. E também para um veículo de carga. O veículo de carga, que já é uma outra realidade, nós estamos tratando de um profissional do volante, profissional do volante que necessariamente, e inclusive para um condutor de ônibus, por exemplo, assim, você para ver, nós aqui estamos aqui assistindo, estamos ouvindo, qual é a diferença entre um caminhoneiro do motorista de ônibus? Nenhuma, mas nós confiamos muito mais no motorista de ônibus que no caminhoneiro. Por que essa confiança? Porque o motorista de ônibus está de gravata, bem vestido, dirigindo, nos transmite muita segurança. Mas o caminhoneiro está transportando peso para burro. Mas qual é a vestimenta do caminhoneiro? Chinelo, bermuda, um palito no dente, camisa aberta. Então parece que não dá confiança àquele condutor. Sendo que esses caras às vezes são muito bons. Eu convivo muito com a formação de caminhoneiros, eles são muito bons. Mas como eles têm uma vestimenta que não... E o trabalho é tão desgastante que eles acabam ficando mais relaxados. Relaxados. E outra, de repente tem algum problema na carga, tem que botar a mão, se suja aqui e ali. E eles se relaxam. Então, esses tipos de especificidade de modal, a gente precisa ter uma legislação dividida para três, porque senão fica
muito amplo, né? Os pedais, a motocicleta, que motocicleta hoje que... e tem, aí hoje tem bicicleta, que é considerado também um veículo, a bicicleta motor, né? Que aí, pô, mas a bicicleta também não posso usar chinelo, porque pode comprometer a utilização dos pedais. Ó, eu acho que a gente tem que te convidar de novo, porque eu acho que falar de fiscalização de bicicleta elétrica, ciclomotor, quando é ciclomotor e não é bicicleta, eu acho que vale muito a pena. Legal, muito novo também, né, cara? Acho que o pessoal tem muita dúvida nisso. Legal. Isso é legal, que é até bacana se a gente pudesse trazer um negócio ao vivo, né? Que aí a pessoa participa aí, cara, traz aí o negócio. Aí ele mostra a foto. Pô, comprei essa bicicleta, o cara vendeu pra mim e agora a fiscalização me pegou. Ó, no episódio anterior, no podcast, fui eu e Paulo, que a gente fez o episódio aqui, a gente falou sobre criação de conteúdo, como monetizar seu conhecimento na internet e tudo mais. E eu respondi uma das perguntas, que era justamente o momento para começar. E o que a gente tem definido é que você tem que começar com as condições que você tem. Como diz Cortella, né? Faça o melhor nas condições que você tem, mesmo, até que você possa ter melhores condições para fazer melhor ainda. E eu estou te respondendo isso para dizer o seguinte: o podcast, a gente tem sim a intenção, talvez não todos os episódios, mas que alguns episódios sejam ao vivo. Legal. Então, a gente só precisou começar gravado para fazer os testes, né? Porque a gente não tem... Bater horário. A questão do ao vivo, você tem que ter o horário que a gente pode, que a produção pode e que o convidado, principalmente, possa. Então, não é fácil. É um ajuste. Mas eu acho que a gente pode ter, ano que vem, pelo menos um episódio por mês ao vivo. Então, a gente já se compromete. O primeiro ao vivo vai ser com o Ricardo. Olha aí. Não é não? Tá do ladinho da gente? Fica mais fácil, a gente ajusta os horários da gente. Não, bora, vamos fazer. Eu gosto muito dessa... A gente podia fazer uma vez por mês só legislação de trânsito com o Ricardo aqui ao vivo, hein? Eita. Inclusive, o Ricardo é praticamente sócio aqui. Praticamente. A gente... Olha... vou salvar o convite, hein? Vou salvar. A população de Santa Catarina, assim que esse homem for para a reserva, vai perder um grande servidor público, um profissional gabaritadíssimo, mas eu tô bem animado para esse homem entrar na reserva, para a gente fazer mais coisas juntos. Tá faltando pouco tempo aí, né? Tem um orgulho muito grande pela minha corporação. Eu tenho certeza que esse história episódio... linda, né, Ricardo? Esse episódio tem muita gente em Santa Catarina, os colegas que estão nos assistindo, São Miguel do Oeste, Xanxerê, Paial, Itá, Dionísio Cerqueira, São José do Cedro. A gente tem colegas policiais que nos acompanham, que nos seguem, né? Mas você sabe que ainda hoje, dada a minha atividade, eu procuro estar muito focado na minha corporação, ao qual me paga, ao qual eu devo muita lealdade, que é a Polícia Militar, e ao qual eu amo, e tudo que eu conquistei foi por conta da minha corporação. Mas, quando terminar minha carreira... Vira-se a página, né? Claro. Vira-se a página. E eu vou aceitar esse convite, hein? Vamos embora. Meu irmão, obrigado mais uma vez. Valeu. Tudo de bom. Obrigado, viu, Paulo? A gente vai ficar lhe devendo uma caneca nova, uma caneca térmica. É porque houve 2 problemas. A gente teve 2 episódios com 2 convidados cada e o fornecedor atrasou o reenvio das novas canecas. Mas... Tá prometido. Tá aqui do lado, né? Tá aqui do lado. Nós temos Canaã ainda, né? 2025. Exatamente. Aí, né? Se Deus quiser, se né? Deus permitir. Vamos ver se que não aconteça. Desculpa o espaço, mas eu... Vai. Eu e o Carlão fomos comer uma janta lá em Canaã dos Carajás, que era o... Tu vai contar? Rapaz, que sofrimento aqui, né? Eu dava aula, parecia o Michael Jackson, cara. Passei mal. A gente comeu a mesma coisa, não mesma foi? Coisa, rapaz. E tu lembra? Era um arroz. É um jambu com... Arroz com jambu, com camarão. Delicioso. Delicioso, cara. E afetou o Ricardo e não me afetou. Rapaz, teu estômago é bem mais forte que o meu. Eu acho que é. Passei mal, cara. Passei. Olha, a primeira vez que eu dei aula... Tomamos tacacá. Tacacá. Eu dei aula dançando break, praticamente. Aquela uma dor de barriga, rapaz. Foi bacana demais. Valeu. Pra quem ficou até o final e ainda não deixou o like, deixa o like. Faz o favor, compartilha esse episódio para profissionais do trânsito. Com certeza foi um papo melhor do que o primeiro, viu? Esse papo foi bem legal. E qual vai ser a palavra, Paulo, do episódio? Deixa pro Ricardo escolher aí. Escolhe uma palavra, Ricardo, para
quem assistiu até o finalzinho, deixar nos comentários pra gente saber que ele assistiu até o final. Pode ser uma palavra ou uma frase. Aprendizes. Boa. Escreve aí nos comentários aprendizes, que a gente vai ficar muito feliz de saber que você assistiu o episódio até o final. Somos eternos aprendizes. Somos eternos aprendizes. Valeu, pessoal. Até a próxima.